Hoje, nossa irmã Adma, trazendo a mensagem do Evangelho, ajudando a gente a caminhar com a proposta da casa. Palmas para nossa irmã. Menos. Boa tarde, gente. Garanto que eu não vou demorar muito. Peço perdão a vocês, porque é um estado de emergência, né, vamos dizer assim, para trazer essa mensagem. O estudo foi um pouco corrido, mas o tema eu acredito que vai valer a pena, por tudo que eu tenho a falar aqui. Eu conto com a ajuda de vocês. Peço perdão se eu errar em algum momento, esquecer de alguma coisa, mas vou tentar fazer o meu melhor, como vocês já viram em algumas outras vezes. E o tema de hoje não é muito difícil de se falar, né? Por mais complicado que seja. Primeiramente, boa tarde, que eu nem dei boa tarde a vocês. Dei boa tarde, aí, tá vendo? Então, eu tenho um palestrante espírita que eu tenho assistido muito vídeos dele, acho muito engraçado, porque ele fala, né, com o pessoal, boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos que estão encarnados aqui, muito boa tarde, e que eu posso ver, graças a Deus. E aqueles que estão aqui também desencarnados, que a gente sabe que o número é muito maior do que nós aqui presentes fisicamente, mas que eu não posso ver, graças a Deus. Eu acho muito legal isso, porque realmente eu não posso ver, eu consigo ouvir, mas ainda não vejo, não quero essa capacidade, que ainda não chegou o meu momento. Mas só para dar uma descontraída, e o tema hoje é um pouco complicado, apesar de não estar sendo difícil falar a respeito, porque é algo que tem acontecido na humanidade inteira, o tempo todo, né, nos momentos atuais, que é a dor, o sofrimento e as tribulações que nós temos na vida. Quem é que não sofre? Quem é que não tem uma dor? Eu garanto que todos vocês estão aqui para ouvir uma palavra de conforto, de amor, de compaixão, para poder amenizar algum sofrimento, alguma dor, algo que venha no seu ser, no seu íntimo, que lhe incomoda, e que a gente está sempre se questionando por quê. Né? Será que o bem e o mal sofrer, como é o título que eu tirei do Evangelho, será que existe uma forma da gente sofrer, mas sofrer bem? Será que existe uma maneira da gente encarar nossas dores, encarar nossos sofrimentos de uma maneira mais atênue, menos dolorida possível, sem reclamações? Por que Deus fez isso conosco? Será que Ele é ruim a tal ponto de nos deixar sofrer a troco de nada? Será que nós não merecemos o sofrimento que nós temos, ou nós é que buscamos esse sofrimento o qual a gente passa? Então, logo de começo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é muito, vocês, acredito que a maioria aqui faça culto no lar, né, e já tenha passado por essa passagem, onde fala sobre o mal e o remédio. Lá ele fala, bem-aventurados aflitos, que é justamente a passagem onde mais fala sobre dores. Lá tem as causas das aflições, as justiças das aflições, causas anteriores, causas atuais, tudo relativo a nossas dores. Por isso ele é tão extenso, tão complexo e tão grande para poder explicar e a gente tentar entender, porque nada é por acaso, o acaso não existe. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos, tem uma causa, uma razão de ser, seja por conta desta ou de uma existência anterior. Muitas das vezes, na maioria das vezes, inclusive, somos nós quem provocamos os nossos sofrimentos. Então, agora, ao invés de provocarmos mais sofrimentos, vamos aprender a amenizá-los, aqueles que já existem, e vamos tentar não provocar novos acontecimentos para que a nossa dor aumente. E aí, lá em O Mal e o Remédio, que está no Evangelho, peço perdão a vocês que o slide hoje não vai conseguir rodar, mas eu vou tentar trazer a leitura para vocês. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu havia falado, tem o mal e o remédio, que é uma mensagem que Santo Agostinho traz logo de início, onde ele fala: a vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? O profeta, a gente sabe que é Jesus. Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizeis, o Senhor por vos ter querido experimentar. Então, que Santo Agostinho quer nos passar a mensagem?
de que tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós sofremos, não é por acaso. Deus está nos experimentando. Aí tem muita gente que pensa, mas o meu sofrimento é maior do que o do outro. Não, muito pelo contrário, meus irmãos. O nosso sofrimento é uma troca de experiência. Por isso que todos nós sofremos. De um grau maior, de um grau menor, às vezes mais aceitável, às vezes menos aceitável. Mas a questão é nunca compararmos o nosso sofrimento ser maior do que o do outro. À medida que a gente acha que o nosso é maior, que o do irmão é menor, porque tem gente que julga, né? Tem gente que chega assim e fala, lá, está sofrendo porque terminou o casamento. Gente, só porque tinha anos casada, homem é uma coisa ser homem ou mulher, não importa, né, o relacionamento, mas é um que vai, vem outro. Qual a diferença? Sofrendo por causa de Arnaldo? Pô, não sabe a maravilha que foi ela ter terminado com Arnaldo. Porque quando nós estamos do lado de fora, é muito fácil a gente olhar para a vida do outro e julgar a vida do outro. Mas é muito difícil a gente olhar para a nossa e constatar os nossos problemas e chegar a certas conclusões. E é por isso que comparar o problema do outro com o nosso, não sei se vocês já pararam com alguém e falam, e aí, menina, como é que você está? Eu estou bem, mas e você? Olha, estou passando por um problema sério. Arnaldo, né? Vamos lembrar do Arnaldo, né, gente? Ele ficou marcado na história, então vamos dar continuidade nele. O Arnaldo, ele é um problema sério, ele não para de beber, ele não para de fumar, toda noite chega de madrugada em casa, está sempre me trazendo dores de cabeça, eu não sei mais o que eu faço. É mesmo? E você, como é que está? Eu estou tudo bem, sabe? Mas apesar de estar desempregada, né, estou passando dificuldades, estou com problemas financeiros de pagar minhas contas, já está minha casa aqui está sendo financiada, estão me pedindo a casa porque eu não consigo, mas Deus está levando. Então, cada um mede a sua dor à medida que o seu pensamento permite. Uns transformam um pequeno problema num problemão, enquanto outros têm um problemão e conseguem contornar, passar por aquele furacão como se nada tivesse acontecendo. Então, é por isso que as dores existem para todos. Não, mas quem é rico não tem esse problema, não, pô. É como dizem, o dinheiro, a gente compra tudo. A gente não tem, manda trazer por encomenda, via Sedex, via Mercado Livre. Não quer felicidade? Eu viajo ali para Cancún rapidinho e já estou feliz. Certo? Tudo bem, o dinheiro realmente pode até trazer essa felicidade, essa alegria momentânea. Mas o que vai dentro da pessoa? Será que aqueles mais ricos... Vamos pegar aí um dia de felicidade da pessoa, ou pelo menos juntar a pessoa mais feliz. Vamos tentar imaginar uma pessoa mais feliz do mundo. Aquela que tem tudo, aquela que resolve tudo, que realiza tudo. Ela pensou, já chegou para ela, nada de dificuldade. Ela não sabe nem o que é uma dorzinha na ponta da unha do pé. Mas aí a gente junta aí 1 ano de felicidade para ela. E o resto da sua existência? Será que ela vai conseguir realmente ser feliz? Porque todo o excesso é ruim. E, às vezes, até o excesso daquilo que ela tem de tudo pode ser ruim para ela. Porque ela não vai conhecer o outro lado, ela vai ficar curiosa. E quando aquilo lhe acontecer, como é que ela vai pensar, como é que ela vai reagir diante a essa dificuldade? Em algum momento, a dificuldade vai lhe bater à porta. Então, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, não importa a raça, etnia ou a sexualidade. O sofrimento existe para todos. Porque, até como mesmo já foi dito, isso aqui é um mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos num estágio ainda muito inferior. Não tem como a felicidade ser completa aqui. Por mais que a gente tenha felicidade um dia, no outro dia a tristeza virá, vai lhe bater à porta, porque é necessário haver esse equilíbrio. É uma forma que Deus tem de nos fazer mover montanhas, de fazer mover a nossa pessoa. Porque imagina, se tudo fosse bem todos os dias, você chega em casa e como aqueles filmes que passam, aqueles loopings, né, de volta ao tempo, que vai e volta e vive todo dia a mesma coisa. Imagina, o melhor dia da tua vida, imagina aí aquele melhor dia da tua vida. E aquele dia se repete, todo dia. Aí você vai no primeiro dia, que maravilha, o dia está realmente voltando a ser aquele... Aí você no dia seguinte repete de novo. Tem até um filme aí que está passando na Netflix que é mais ou menos parecido. E a garota acorda todo dia com a mesma situação, todo dia com a mesma situação, todo dia com a mesma situação. Chega um dado momento que cansa. Aí ela fala, cara, eu não saio mais desse loop, vai ficar só nisso toda a vida? Então, para vocês verem como nós, seres humanos, ainda não estamos satisfeitos nem mesmo com aquilo que é o melhor, se vivêssemos todo dia.
Então, é realmente necessário, às vezes, sofrermos, às vezes termos dor, às vezes termos problemas para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. Porque sem elas a gente não consegue crescer. Se a gente conseguisse raciocinar sobre cada coisa que a gente faz e conseguisse fazer de maneiras corretas, não precisava sofrer, mas, infelizmente, é necessário sofrer. Então, julgar a dor do próximo, pensar um pouco antes de qualquer julgamento, né? Não julgues para não ser julgados, né? Assim que Jesus falou. Então, nós não devemos pensar que a dor do outro, por menor que nos pareça ser, a dor do outro é dele, é uma dor própria. E aí, muitas das vezes, a pessoa entra em depressão, a gente não sabe, muitas das vezes a pessoa está sofrendo por algo que é dela, e não é só dessa existência. A gente não pode esquecer que a gente vem de outras existências, e a gente já traz essas reminiscências. Às vezes, aqui nessa vida está tudo bem, mas aquilo que lhe incomoda lá do passado, que ela não descobriu ainda, isso a afeta também, emocionalmente. E aí ela não consegue dar continuidade na vida aqui desta existência atual. Então, tudo isso faz uma grande diferença na dor do outro, e é importante a gente sempre respeitar um ou outro naquela sua dor. Lá em O Mal e o Remédio, que é um capítulo 5 também, do Bem-aventurados Aflitos, tem esse item chamado o mal e o remédio. Por quê? Para o mal que nós passamos, para dores que nós temos, o sentimento de tristeza, existe o remédio. Então, o que o Santo Agostinho também fala nesse mesmo texto? No estado de desencarnados, ou seja, quando estávamos no outro plano, né, quando planáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos acrediteis bastante fortes para suportar. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna, a luta do corpo, o mal moral ou físico, é porque sabias que quanto mais prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. Ou seja, às vezes a pessoa pede uma prova de dinheiro, né, financeira, que quer ser uma pessoa abastada, vamos dizer assim, nasce em berço de ouro, né, virado para a lua, como bem termo muitos falam. Então, acha que aquilo, poxa lá, fulano nasceu virado para a lua mesmo, que sorte é dele, né? Nasceu em berço de ouro, não vai precisar sofrer, não vai precisar trabalhar, não precisa pegar BRT, não precisa pegar trem lotado, acordar às 6 da manhã, já tem tudo o que quer. Isso é uma pior prova que existe, gente. É preferível ter a prova de ser razoavelmente pobre, né? Financeiramente menos abastado do que esses, porque é uma provação muito grande. Aqueles que têm possibilidade, mesmo que saiam do nada e consigam crescer, uma hora que aconteça dele cair, ele vai entrar em depressão, ele vai tentar alguma coisa contra si, um suicídio. Isso é um problema muito grande. Quem pensa que a prova financeira é a melhor prova que existe, não é, porque é onde a pessoa cai mais em tentação. O mal moral. Todos nós temos o nosso mal moral. O que seria o nosso mal moral? É as nossas mazelas, as nossas atitudes, inveja, cobiça, coisas que nós levamos conosco, nossos sentimentos ruins que nós temos. Nós ainda somos atrasados e primitivos. Porque tem gente que diz assim, não, mas eu não sou mais assim. Engana-te. Engana as pessoas, mas não engana a Deus. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe, porque foi Ele quem nos criou. Então, a partir do momento que qualquer pessoa pense, para isso que existem os 10 mandamentos também, né? Não julgues, não cobice o que é dos outros, nem a mulher do próximo, e assim vai, porque Deus sabia o que ia de principal de mal moral no coração do homem. Então, ainda há uma transformação, ainda há uma necessidade de trabalharmos isso. Então, muitas das vezes, a gente pensa que a pessoa, fulano está com inveja de mim. Poxa, mas eu não tenho nada, mas está com inveja de mim. Não importa se tem ou não tem. Às vezes você é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa que vive de bem com a vida, não reclama de nada. E, por isso, as pessoas também têm inveja, né? Não é só ter bens materiais. Às vezes, até o teu estado de espírito é tão bom que, quando as pessoas chegam perto, se sentem bem e ela vê que, poxa, por que ela é assim e tem a mesma condição que eu e consegue se livrar ou se safar facilmente e eu não consigo? E aquilo ali gera uma inveja, gera uma discórdia, gera uma calúnia, gera uma falsidade. E o que é o mal físico? O mal físico são doenças.
né, que infelizmente acomete a todos nós. Nós, seres humanos, ainda estamos aqui para vivenciar as dores do corpo também. A nossa matéria ainda é muito perecível. Então, nós precisamos passar pelo estado da matéria, do sofrimento, das doenças, até mesmo para a gente dar valor à saúde. Olha como Deus é perfeito. Deus coloca na gente doenças, que às vezes a gente pode ter ou não, depende da predisposição de cada um e da forma como você vai interagir com o teu corpo, porque, até ouvi falar outro dia, nós somos um avatar. E, realmente, isso aqui é uma matéria perecível, uma matéria que vai acabar, e que está valendo é o que está aqui dentro. Então, se a minha consciência sair daqui nesse momento, vai cair aqui, né, em grande peso, uma borracha, né, de corpo humano, e porque a consciência em si saiu. Mas só que isso aqui é um avatar. Quando a gente está dormindo, o nosso avatar fica aqui e nossa consciência caminha para outros lugares. Né? Então, por isso que a gente tem que saber também preservar o nosso avatar para que a gente possa ter uma qualidade melhor. Doenças vão existir, sim, sempre existiram e sempre existirão doenças, mas se a gente puder evitar mais essa dor, né, de ficar doente, se a gente puder fazer com que essa nossa saúde se mantenha, porque muitas das vezes depende de nós. Às vezes um simples ajuste, ou comer uma comida mais saudável, evitar um doce. Eu estou falando isso para mim mesma, tá? Porque eu amo doce, então é necessário evitar o doce, sim, porque isso traz consequências lá na frente. E aí depois a gente quer questionar Deus. Poxa, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que foi culpa de Deus ou foi culpa minha, pela minha má conduta em relação àquele alimento que eu deveria evitar? Então, isso tudo a gente tem que pensar. E quando a gente está lá do outro lado, como diz Santo Agostinho, dependendo da nossa situação de vida que tivemos na outra existência, quando a gente está lá, a gente passa por um outro nível de consciência e a gente quer passar aqui por aquela provação, porque isso aqui é uma escola. Além de ser uma prisão, é uma escola. Então, estamos fazendo prova para ver se a gente passa de ano ou para ver se a gente repete e tenha que, talvez, voltar a outros mundos, como sabem que estamos no período de transição planetária. Justamente para quê? Para que a gente possa, nesse período agora, digamos que a gente está no... Vamos colocar aí... Qual é o ano agora, hein? Que agora é o 8º ano, 9º ano, né? Para se concluir o 1º grau. Qual é o 9º ano, né? Eu também até hoje não entrou na minha cabeça. Eu sou da época da 8ª série, ponto, acabou e vai para o 2º grau. Então, vamos dizer, a gente está no 9º ano, tentando ir para o ensino médio. Se a gente não passar nessa prova agora do 9º ano, para mudar de qualidade de ensino, né, para o ensino médio, a gente vai ter que regredir. A gente vai ter que repetir o ano, e isso se não voltar mais um pouco ainda, porque talvez aquela qualidade de estudo lá do 9º ano não for suficiente. Então, somos nós aqui. Nós agora estamos provando para Deus até que ponto a gente já aprendeu, para que a gente possa estar mudando o nosso estágio. E, assim, quando voltarmos à nova existência aqui na Terra, a gente já está no ensino médio, que é o mundo que vai ser regenerado, porque nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos todos, eu já falei uma vez há tempo atrás, não sei se lembram, né, porque é muita coisa que se fala, nós estamos no olho do furacão. Então, tudo que está acontecendo agora, toda essa mudança, toda essa radicalização, todas essas consequências de catástrofes, de doenças, uma em cima da outra, de tragédias, elas são necessárias para que ocorra mudança, para que as pessoas comecem a se mexer. Assim como tivemos a pandemia, que, graças a Deus, acabou, mas nada garante que a gente não possa vir ter outra pandemia, ou vir outra catástrofe mundial, para que as pessoas se mexam, para que as pessoas comecem a acordar. Porque, infelizmente, só assim que funciona. E Deus mexe conosco, fala conosco somente dessa forma, porque a gente fica como criança. Se nós somos crianças, o que Deus faz? É como vocês que são pais, né? Amanhã é Dia das Mães, inclusive, né? E como é que os pais fazem quando o filho tem que ir para a escola ou quando tem que ir para um dentista? Ele vai chegar perto da criança e, como aquela criança que está ali, vai falar assim, filhinha, quer ir amanhã para a escola? Vamos, amor, vamos com a mamãe, vamos. Ah, não quero não, mãe. Ah, então tá bom, fica aí dormindo mais um pouquinho, depois você vai para a escola. É assim que vocês tratam os seus filhos? Aí você vai, a criança está morrendo de dor de dente, está chorando para caramba, o dentista fala, vou ter que dar anestesia, vou ter que tratar desse dente.
Não quero, mas não deixa. Você vai falar o quê? Você vai falar, não, então deixa minha filha morrer de dor, mas eu não quero que ela sofra com anestesia, porque eu não posso deixar ela tratar esse dente, deixa o dente apodrecendo ali, deixa só um anestésicozinho ali. É isso que vocês vão trazer para os seus filhos? Não, não é isso. Imaginem Deus, que é toda onipotência, toda onipresença, que é Ele o nosso Criador. Como que Ele não pensa em relação à nossa dor? Será que Ele fica feliz com a gente sofrendo? Claro que não. Mas também para Ele vê que é um mal necessário. Ele vê que é algo preciso para a gente poder estar crescendo e evoluindo. É como os pais que levam os filhos para o colégio, é como a dor de dente que ele leva no dentista para tirar aquela dor. Mas para que isso aconteça, é necessário ainda sentir a dor. Então, é mais ou menos isso, a dor física, a dor moral. E quando nós a suportamos bem, nós vencemos, nós conseguimos. Vou beber uma água. Fala da sede, gente. Eu não gosto muito dessa taça não, sabe? Mas botaram aqui, então a gente bebe, né? Bom, não é? Aí molha as palavras, não é? Exatamente, tem a macumba ali do Pai de Santo, então ajuda. Isso, boa, Fátima, então. Então, gente, quando nós temos as nossas dores, quando nós sofremos, e porque nós não, muitas das vezes, como resolver esses problemas? Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas o meu problema não tem como resolver, porque Deus está sendo mal, a gente começa a julgar tudo, menos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que nos levou àquele problema, por que nós estamos naquele estágio de sofrimento. E aí hoje a gente pensa assim, não, mas o que está me acontecendo de ruim hoje, eu não tenho como me livrar disso. Muitas das vezes, algo de ruim que nos acontece hoje é para o nosso bem amanhã, sempre é. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Por incrível que pareça, essa frase é muito estranha, mas é verdadeira. Eu não sei vocês, mas já me aconteceu certas situações que coisas ruins aconteceram, mas que lá na frente eu fui entender que ela realmente foi algo que me favoreceu. Eu falei, caramba, aquilo foi ruim? Foi, péssimo, horrível, sofri pra caramba. Mas lá na frente eu vi o quanto valeu a pena. Relacionamento. Quantos relacionamentos a gente pode evitar na nossa vida, amoroso principalmente, né? Porque é complicado o relacionamento a dois. E quantas das vezes alguém até fala para você, tá vendo que Arnaldo não presta para você, cara, você está fazendo o que com o Arnaldo? Larga disso. Fica com esse trem, não, ué. E aí você insiste, você está vendo que não vale a pena, até que acontece um momento que ele larga, mete o pé, vai embora e deixa você sofre, você chora, se escabela. Mas quando você passa o tempo, né? E geralmente aquele que é ex, quando a gente revê, ele sempre é feio, né? Nunca mais ele é mais aquele lindo, aquele príncipe que nós achávamos que era, né? Então, você olha para ele e você fala, cara, o que eu fui fazer com isso? Olha o tempo que eu perdi, gente. Onde eu estava com a cabeça? Então, Exatamente, olha do que eu me livrei. Então, é um mal necessário, que de alguma forma foi tirado da tua vida, porque para mostrar para você lá na frente que valeu a pena. E aí, quando você teve a dom da paciência, de esperar a pessoa certa, de se conhecer melhor. Na família, digamos assim, tem uma pessoa que tem conversado comigo, uma parente muito próxima minha, que ela está com um relacionamento de anos atrás, que ela retornou. E aí ela falou para mim o que eu achava da pessoa. Há anos atrás, ela era uma pessoa insuportável, que não dava certo, que só procurava ela por interesses escusos. Então, eu falei que não valia a pena. Não, mas ele mudou. Mudou em que sentido? Não sei, mas eu sei que ainda mudou. Ainda não demonstrou de que forma mudou. Continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, isso há 20 anos atrás, agora 20 anos seguintes. Mudou nada. E aí ela fica falando, não, mas eu tenho certeza de que eu vou conseguir mudá-la. Eu falei, nós não mudamos ninguém, as pessoas são o que são. Elas, se quiserem mudar, é por elas mesmas. E elas só vão mudar como? Quando elas sofrerem, quando aparecer alguém que faça com ela aquilo que ela está fazendo com o próximo. Então, por isso que a gente não pode querer mudar ninguém,
Não pode querer fazer com que, achando que as nossas atitudes vai fazer com que o outro mude, nem sempre isso acontece, principalmente em relacionamentos. E aí tem uma historinha que eu vou contar aqui para vocês. Eu não consegui decorar, porque era muito longa e o tempo era muito curto. Ah, não, minto, ainda não é essa, não. É a história do fazendeiro chinês, perdão. É porque tem várias histórias hoje para contar. Tem a história de um fazendeiro chinês, né, para vocês verem como a gente não consegue mudar nossas vidas e que o mal é necessário às vezes. Tem um fazendeiro chinês que ele tinha um cavalo para fazer a aragem do pasto da fazenda dele. Esse cavalo fugiu. E aí a vizinhança dele foi procurá-lo, falou, nossa, que coisa terrível, porque vizinho adora uma fofoca, né, gente? Ô, meu pai, acontece alguma coisa, já vem correndo, né? Querendo saber o que aconteceu, o porquê, e como é que vai fazer. Aí falou, olha, seu cavalo fugiu, que tragédia, né? E agora, como é que o senhor vai arar seu campo? Será que vai conseguir resolver isso? Aí o fazendeiro, tranquilão, falou, pode ser. Passou. Aí, passou alguns dias, o cavalo que fugiu trouxe 7 outros cavalos junto. Aí a vizinhança, né? Como? Caraca! Que, como sempre, tem que tomar conta. Se não tomar conta, não tem graça. Aí voltou lá, falou com o fazendeiro, falou, você viu? O senhor voltou 7 cavalos, mas são tudo selvagem, né? Como é que você vai resolver isso? Vai ser difícil, né? Aí o fazendeiro falou assim, pode ser. Aí, beleza. O filho do fazendeiro falou, não, vou ajudar meu pai. Eu vou pegar esses cavalos e vou domar eles. Eu tenho habilidades com cavalo. Pegou e começou a domar um por um, até que um dos cavalos derrubou o filho do fazendeiro. E o filho do fazendeiro quebrou a perna, que era justamente o braço direito do fazendeiro. Lá vem a vizinhança de novo xeretar, né? Caramba! E agora você está sem ajuda, seu filho com a perna quebrada, os cavalos ainda são selvagens, a maioria não consegue te ajudar ainda. Que dificuldade, né? Aí o fazendeiro falou assim, pode ser. Para ele, tanto fazia. Aí, até que belo dia, os oficiais do exército foram à cidadezinha recrutar os jovens para ir para a guerra. E o filho do fazendeiro não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. E aí, o que aconteceu? Lá vai os fofoqueiros falarem com o fazendeiro. Nossa, que alívio, né? Caramba, se não fosse teu filho ter quebrado a perna, hein? Que maravilha, isso foi uma bênção, né? E ele continuou falando, pode ser. Por quê, gente? Porque a gente não tem como saber se uma coisa, um acontecimento ou outro vai ser bom ou vai ser ruim. Até então, no desenrolar da história, as coisas foram acontecendo de maneira ruim, por um lado, boas por outros, porque assim o filho dele não foi para a guerra. Mas se, de repente, o filho dele quisesse ir para a guerra também? E se o filho dele tivesse disposto a ser um soldado, né, a ir lá para poder combater, ajudar seu país? Ninguém sabe. Então, às vezes, a gente culpa muito o nosso passado, as nossas escolhas, e a gente começa a se culpar, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse batalhado de maneira diferente para que aquilo não acontecesse, hoje eu já não estava nessa condição. Gente, a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. A gente só sabe o agora, por isso que o nome é presente. O futuro a Deus pertence. O nosso passado é nosso exemplo para que a gente não cometa aqueles erros que a gente cometeu no passado, mas eles também são necessários. Porque, senão, como é que a gente vai saber como agir lá na frente se a gente não tiver um passado, tendo dado certo ou tendo dado errado? Eu morei uns anos atrás, muitos anos atrás, em Minas, né? Eu ainda estava com meus 20 e pouquinho, não vou falar a minha idade, gente, não adianta insistir. Mas, há uns 20 anos atrás, eu morei em Minas. As coisas que não estavam muito boas, não estava conseguindo emprego. E meus familiares lá em Minas falavam para mim, pô, Adma, vem para Minas. Aqui o salário é bom, o custo de vida é barato. Vem para cá, sô. Aqui tem as coisas boas de comer, né? Você vai comer umas coisinhas gostosas, vai comer aqueles pãozinhos de queijo fresquinho, né? Que todo mineiro gosta, vocês sabem disso. Mas aí eu falei, eu acho que eu vou. Aí minha mãe também concordou, porque sempre fomos só eu e ela, e a gente foi. Fiquei 2 anos em Minas, todos os dias eu ia numa entrevista de emprego, todos os dias. Botava currículo igual uma louca. Tive indicações de pessoas, empresas importantes, não adiantou, não conseguia. Fui na macumba tentar ver se resolvia o problema do santo, né? Tentar reverter meu odum.
tentar, né, mudar as coisas, fazer um ebó, fazer alguma coisa. Não, o ebó não fez não, gente. Mas eu fiz assim, conversar com um guia, acender uma vela, pedir alguma coisa, para ver se revertia, porque de repente podia ser lá o Odu negativo, como diziam, né? Podia ser um santo que eu fiz errado. Não cheguei a fazer santo também, mas eu podia ter algum santo lá que não estava cruzando um com o outro, que antigamente diziam que não podia um santo, enfim. Vamos pular essa parte. E aí eu fiz de um tudo. Nada deu certo lá em Minas para mim, até que o dia que eu desisti e voltei para o Rio de Janeiro. Uma semana depois, ou duas, que eu já estava aqui no Rio, eu já estava empregada. E aí eu digo a vocês, as nossas escolhas não dependem muitas das vezes da nossa querência, do nosso querer, da nossa situação. Às vezes Deus tem outros propósitos na nossa vida, às vezes Ele tem outro querer para a nossa pessoa. Nem tudo aquilo que a gente quer é tudo aquilo que a gente precisa, ou que nos é permitido. Porque tinha outros propósitos. Se eu ficasse lá em Minas, eu estaria aqui hoje? Eu não estaria, porque isso tem questão de uns 15 anos atrás, que eu quando voltei, por aí vai, eu não estaria aqui, não estaria aprendendo coisas, eu estaria talvez uma pessoa, né, sei lá, sem conhecimento nenhum, porque eu procurava centros espíritas, mas não encontrava nada que me preenchesse. E aqui mudou completamente a minha forma de pensar. E é por isso que eu falo, tudo caminha para o bem. A gente é que não consegue enxergar a maneira como está acontecendo as coisas. É porque a gente é igual criança birrenta, né? Eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, que se não for assim, eu não quero. E só falta deitar no chão, botar as perninhas para o alto e ficar debatendo. E muitas das vezes Deus fala, calma, tua hora vai chegar, não espera. Se você desesperar, é pior. Aí que ele vira as costas e fica lá, e você está lá, se desescabelando toda. Então, aprenda a esperar no Senhor, aprenda a esperar na proposta de Deus, aprenda a entender os motivos os quais estão levando, no momento, a você estar passando por aquela provação. Então, toda vez que a provação vier, o que a gente tem que fazer? Graças a Deus, meu Deus, obrigada, que venha mais provações para me experimentar e provar que eu realmente tenho essa fé necessária para poder suportá-la. E, continuando lá no Evangelho, né, no capítulo 5, um trecho que é dito lá, de Lacordaire, está lá, de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, é óbvio que nós sofremos por aquilo que nós fazemos. Ah, mas, por exemplo, a criança nasceu em tenridade já com uma doença que não tem justificativa. Mas ela é um ser reencarnante. Então, aquela doença dela, que aconteceu nela como criança, veio de uma outra existência. Nós já aprendemos isso aqui no GTEB, principalmente quem está na escola de médiuns sabe muito bem que o nosso perispírito, ele é um HD, tipo um HD mental, onde ele traz o registro de tudo aquilo que fizemos lá da outra vida anterior e coloca aqui nesse computador atual, nesse avatar aqui atual, né? Avatar grande, né, gente? Caramba! Esse avatar aqui não foi muito bem elaborado, não, mas tudo bem. Aí coloca a informação aqui nesse avatar aqui, e esse avatar aqui começa a manipular essas informações. Muitas das vezes de maneira correta, processam as informações como elas têm que ser processadas. Muitas das vezes há uma falha, um bug ali no meio, ali, onde esse avatar quer interferir nesse acontecimento. Então, a gente tem que entender que nossos males somos nós que muitas das vezes acarretamos nessa existência, na maioria das vezes é na existência atual. Nós fazemos os erros aqui e acaba que a gente, consequentemente, sofre nesse mesmo momento. Só que tem muitas coisas lá do passado que a gente não conseguiu quitar aquele débito, trazemos para esse, e aí acabam somatizando-se. Aí fica o sofrimento do passado, mais o sofrimento do presente, e acaba se tornando um sofrimento bem maior. Então, quais são as causas das aflições? O que nos aflige mais? Né? Como a gente suportar isso? Como a gente sobrepor essa tristeza, essa angústia, aquilo que nos aperta o coração? Como disse Paulo, né, na carta aos Coríntios, tudo posso, mas nem tudo me é lícito.
Ou seja, a gente pode tudo. A gente tem o livre-arbítrio, como já foi dito. A gente pode fazer o que quiser. Pode roubar, pode matar, pode cheirar, pode fazer o que quiser. Mas a consequência também é bem-vinda. Então, o que eu colho é aquilo que eu planto. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantei o mal, consequentemente, eu plantarei o mal. Se eu fumei a minha vida inteira, não vou querer ter um efizema ou ter um câncer? Não tem como. Posso não ter nessa existência, mas na próxima, com certeza, vai vir. Porque a gente tem que limpar esse débito que a gente criou. Roubou a vida inteira. A pessoa roubou, a pessoa matou, fez e aconteceu. Ah lá, está vendo? Se livrou, já saiu até da cadeia. Mas a justiça dos homens não é igual à justiça de Deus. E aí, consequentemente, o que acontece? Na próxima, ele vem com uma deficiência de faltar mãos, ou com uma deficiência de não enxergar, ou com uma deficiência de não falar. Para quê? Para que aquilo impeça ele de tomar novas decisões ou fazer novas atrocidades. Mas sempre uma consequência gera outra consequência. A gente não sabe em que grau, não tem como avaliar isso, não tem como dizer. Ah, e se fizer isso, tipo olho por olho, dente por dente, se fizer isso, vai acontecer isso. Não. Podem ser N coisas, mas é bom que a gente saiba que ninguém sofre à toa. Ninguém tem o que tem sem que tenha o feito por merecer em algum dado momento. Então, como diz lá no Evangelho, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Querem a todo custo ter dinheiro, querem a todo custo ter uma vida, né, de luxo, e aí ultrapassam seus limites, passam por cima de quem tiver que passar, deixam, por exemplo, conheço um local, né, onde os empresários deixam até mesmo de arcar com as custas dos seus funcionários, mas para manter uma condição de vida da qual ele se ostente. Onde ele diga assim, não, olha, minha vida é essa aqui, ó, tá vendo? Luxo, festa, viagens, passeios. Mas inconsequentemente, os seus funcionários estão à míngua. Estão sem salário, estão sem alguma condição financeira, e estão deixando de pagar outras obrigações, né, das quais deveriam, para poder tirar proveito por causa da ambição. E aí vocês acham que a pessoa não vai receber depois um castigo, não, mas vamos dizer assim, depois uma troca em relação a isso que ela está fazendo? É claro que vai ter. Tanto que a pessoa está caindo aos poucos, está caindo aos poucos, está caindo aos poucos, e ela não reconhece, não dá o braço a torcer, e não fala, e não pensa onde eu estou errando, em que eu estou errando, o que eu tenho que fazer para mudar isso. Não pensa. Só acha que é um infortúnio, uma má sorte da vida. E aí continua errando. Mas aí é necessário continuar errando para uma hora poder acordar. Assim como ele diz, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não ter sabido limitar seus desejos. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Que essas pessoas estão fazendo coisas, tentando satisfazer seus desejos, em troca de tirar aquilo que é necessário para outros, que às vezes é muito mais necessário. O salário, um pagamento, enfim, as obrigações. Por quê? A partir do momento que uma empresa deixa de pagar uma determinada obrigação de um fornecedor, ali ela está deixando de pagar o salário de milhares de outros trabalhadores que dependem daquele pagamento para juntar com outros pagamentos e assim fazer os seus próprios pagamentos. É um ciclo, é uma roda que gira. Então, uma coisa casa com a outra. Então, não adianta pensar só em mim. Eu tenho que pensar no meu próximo também. Tanto que todos nós, como dizem, somos um todo, né? Como diz na escola de médium também, nossos elétrons são parelhos, né? Se eu estou aqui, os spins estão ligados um ao outro. Então, tudo que eu faço aqui, consequentemente, vai gerar uma ação lá na frente que pode atrapalhar ou ajudar aquele meu próximo. Porque estamos todos conectados. Eu não sei se vocês já viram um filme, eu não estou lembrada do nome agora, mas eu sei que o personagem ele agia de uma forma e, consequentemente, ele atrapalhava todos os outros, a vida das pessoas. Eu acho que era 7 Vidas com Will Smith,
Alguma coisa assim. Eu sei que ele queria mudar a vida dele, mas não pensava nos outros. Então, tudo que ele fazia aqui, consequentemente, atrapalhava o destino das outras pessoas. Por quê? Se a gente tirar pelo pé da letra, nós estamos todos conectados. Então, se a gente pratica o mal aqui de uma certa forma, o mal vai atingir várias outras pessoas, sim. Vai respingar nas outras pessoas, sim. Então, se eu pratico o bem aqui, eu estou fazendo uma oração, estou pedindo a Deus pela doença de alguém, ou pela saúde para alguém, ou estou fazendo alguma coisa de bem aqui, com certeza está reverberando para várias outras, e principalmente para mim. Porque o mal e o bem, ele reverbera em nós mesmos, né? Tudo que é de bom ou de ruim nos afeta ou nos felicita. Por isso que é o bem ou o mal sofrer. Vou beber mais uma água. E aí, lá no Evangelho, continua com lá porque ele é bem extenso, então ele tem lá a explicação do também porquê, quais as causas anteriores que poderiam nos trazer sofrimento. São várias as causas, como eu já até citei a vocês. Então, ele diz o seguinte: os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, que foi o que eu falei, uma que faz, ele reverbera em várias outras. Sofre o que fez aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com a desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, e etc. Mais uma vez, né, tirando como exemplo próprio, na minha família também tem uma pessoa que não é vamos dizer assim, não é que seja uma boa filha, né, mas também não é uma filha, vamos dizer assim, que coopera, que esteja junto, que chegue junto aos seus pais. Consequentemente, ela tem 2 filhos também. E aí, depois que os filhos cresceram, eles a abandonaram. Então, isso é uma consequência de lei de ação e reação. Eu nem digo que é lei de talião, eu digo que é lei de ação e reação. Aquilo que você faz, volta para você com a mesma intensidade. É com a lei de Newton também, uma lei de física. Vocês já ouviram isso falado aqui pelo próprio seu Júnior. Então, como a gente vai sofrer bem? Porque é difícil sofrer, né? Dói. A gente sabe que dói na alma. E então, como que a gente pode sofrer, mas sofrer de uma maneira bem sofrida, vamos dizer assim, né? A gente está chorando, mas ao mesmo tempo está sorrindo. Como é que a gente faz isso? É confuso. É difícil? Não, não é difícil. A gente começa a ter fé, que é uma palavra tão pequena, uma coisa tão simples, né, de se falar, mas de se praticar é complicado. Porque a fé não é só dizer assim, eu tenho fé. Não, é demonstrar. Como que eu demonstro a fé? É ter certeza. Se a partir do momento em que eu estou sofrendo, estou passando por um problema, eu chego para Deus e agradeço a Ele por aquilo que eu estou passando e falo, meu Deus, muito obrigada. Eu sei que está difícil, está doendo, o Senhor sabe que está doendo, mas eu sei também que o Senhor está aqui comigo. Como tem até Pegadas na Areia, né, que fala que o rapaz estava passando por vários obstáculos e, ao final, ele chega para o Senhor e fala, poxa, Senhor, no momento que eu mais precisei, o Senhor não estava comigo. Ele, pelo contrário, no momento que você mais precisou, eu estava ali carregando no colo. Então, é essa a percepção da fé. É quando o momento mais derradeiro, o momento mais dolorido da sua vida, você tiver ali a certeza de que Deus está contigo, e de que, independente do que aconteça, você possa ter essa visão, é a fé praticada, é a fé viva, é a fé que sustenta a pessoa. Tem a oração também da serenidade. Não sei se vocês já ouviram falar na oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Então, essa oração também ajuda. Se você para orar, mas pensando naquilo que você está falando, porque tem gente que vai maquinal, né?
faz aquela oração maquinal, está ali olhando para um lado, para o outro, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não, é melhor você conversar com Deus do que você aprender e decorar uma oração. Chega para Ele, conversa de filha para pai, como você conversaria com qualquer outra pessoa, e fala para Ele o que vai ao seu íntimo, ao seu interior, e abre o jogo, porque Ele já te conhece, Ele sabe tudo que você quer, sabe tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir do seu pensamento tudo que você precisa. Também não precisa gritar, Senhor, me escuta, pelo amor de Deus, não precisa, que Ele também não é surdo, né? Então, oi, Fátima. Exatamente, muito bem colocado, isso aí, é a fé e a esperança. As duas são bem força e esperança, isso aí. De que vai melhorar, e sempre melhora. Por mais que dolorido que seja, parece que a gente nunca vai sair daquela situação, você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca, que turbilhão de problemas, e o problema nunca vem um só. O problema sempre vem em pacote, né? É aquele tipo assim, o caminhão do Mercado Livre chegando na tua porta porque foi um monte de encomenda que tu fez ao mesmo tempo. E aí chega de diversos lugares, aí vai chegando, aí você fala, meu Deus, quanta coisa! E aí, quanto mais você reclama, mais chega, né? Não é uma coisa assim que vem, ai, resolvi, acabou, próximo. Aí vem, ai, resolvi, acabou, próximo. Não, não é não, meu filho. É assim, ó, você resolve um, resolve esse, e quando você vai ver, quando você fala assim, cara, como é que eu consegui fazer isso? Gente, como é que eu cheguei a esse ponto? Se eu conseguir chegar até aqui, você acha que chegou sozinho? Você acha que simplesmente foi você sozinho que pegou e resolveu tudo isso? Não houve uma força maior, superior, lhe dando um apoio? Tipo, você foi ao médico, precisou ser atendido ali porque estava passando mal, e imediatamente aparece um médico e fala, vamos lá que eu vou te ajudar. Você acha que ele foi o quê? Ele descobriu que você precisava de uma certa urgência, não foi alguém que chegou lá e cutucou ele e falou, pô, atende lá, cara, vai lá, atende. Você acha que não houve uma força maior? Diga, meu irmão. É isso aí. É a mesma coisa. Eu, quando fui fazer a aprovação lá do outro lado, né, de como eu queria vir, eu falei, olha, eu quero ser pobre. Aí agora eu já falei, não, chega, já basta, não precisa mais. Já passei todas as provações de pobre, né? Na próxima a gente já muda um pouquinho a situação, né? A gente já sabe como equilibrar o dinheiro, então não custa nada dar uma chancezinha de melhorar aí o negócio, né? Poxa, toda vida pobre? Que isso? Aí, quer dizer, tem uma outra frase também, um outro verso, que até vamos tocar na hora da prece, que eu gosto muito de recitar, que é de Chico Xavier, que eu confio sempre. Né? E como é que ele fala? Deixa eu ver se eu me lembro. Alguém me lembra? Confia sempre. Não percas a sua sombra entre as sombras do mundo. Né? Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente a luz celeste, que erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdistosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação e prosseguir vivendo. Ergue, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha na alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, mas aguilhando-te com a aflição, ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, essa frase, esse texto, toda vez que eu também estou numa fase meio complicada, muitos já sabem disso, mas toda vez que a aflição me abate, eu penso nessa frase e meu coração ele se acalma, ele se tranquiliza, porque eu sei que é um mal necessário do qual a gente passa. Por isso que eu acho até mesmo que o tema foi bem sugestivo, né? Então, nós somos o quê? Nós somos um soldado, gente. Aquele soldado que vai à guerra, aquele soldado que vai... Quando o soldado vai à guerra, você acha que ele quer ficar lá sentadinho, lá,
só assim, não, ó, briga lá por mim que eu estou aqui. Vou só assistir a guerra presencialmente. Não, eles vão à guerra já sabendo que é para guerrear, que é para lutar, que é para combater aquele outro que eles chamam de inimigo, né? E a nossa guerra aqui, muitas das vezes, é conosco mesmo, com o nosso pensamento, com nossas atitudes, com nossos sentimentos. Então, a nossa guerra é a nossa guerra interior, é a nossa guerra com o nosso eu, com o nosso próximo. Não esperar que o próximo mude para que eu possa ser feliz. Diga, minha irmã. Quando a gente fala o bem e o mal sofrer, nos leva a filosofar, na verdade, um pouco, né? Porque a gente precisa ter uma nova visão, que nós estamos sendo educadores e estamos cuidando dessa geração e talvez das próximas gerações, apesar de estarmos na transição planetária, nós estamos ensinando as nossas crianças a não sofrer, super proteger, em todos os aspectos. Isso quando, aí. na verdade, nós devemos ensiná-los a saber sofrer. Isso aí. Isso é digno. Falou Porque tudo. senão, o que acontece? Nós hoje temos uma população sensível. Muito melindrosa. Uma população que até se enfrentar uma fila para pegar uma condução, é claro que é terrível, não estou desvalorizando o que o trabalhador, por exemplo, passa todos os dias pegar sua condução, mas as pessoas foram criadas para não sofrer, muitas vezes sendo pobres, paupérrimos, mas cercados de mimimi. E quando essa pessoa cresce, ela vai se dar o direito de meter o pé para quebrar, arrombar, destruir, porque está se sentindo afetado, porque não tem o que merece. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Gira em torno dela. Então, é uma palavra que realmente leva assim, nos dá margem para nós pensarmos coisas diversas e encontrarmos muita sementinha de transformação na nossa vida, na nossa responsabilidade conosco mesmos, enquanto educadores que somos, mães, pais, avós, o que nós estamos fazendo nesse momento de transição para deixarmos para a humanidade. Exatamente. E isso é muito bom. Parabéns. E isso é até um dos itens que eu ia falar, a responsabilidade dos pais com relação ao sofrimento. Então, você já resumiu o que eu iria falar? Não, pelo contrário, adorei. Eu preciso que o pessoal interaja até para eu poder ir colocando meus pensamentos aqui em ordem, entendeu? Gostei mesmo. Então, nós somos os soldados que vamos à guerra. E a felicidade não é deste mundo, todo mundo já sabe disso. Lá no item da própria Bem-aventurados Aflitos, tem uma instrução dos Espíritos, a Cardeal de Morló, que ela fala logo de início, a felicidade não é deste mundo. Aqui é um local onde haverá prantos e ranger de dente, que o nosso mestre fala sempre isso em diversas parábolas. Semana que vem, inclusive, eu pretendo trazer, se Deus quiser, um outro tema, onde se fala de muitos chamados e poucos escolhidos. Todos nós estamos sendo chamados todos os dias. Agora, por que poucos são escolhidos? Né? Vocês verão na semana que vem, aqui no GETEB. Então, a felicidade não sendo deste mundo, nós já sabendo que ela não faz parte ainda do nosso rol, vamos dizer assim, de mundos melhores, porque ainda nós não estamos nessa capacidade, nós já sabemos automaticamente que o sofrimento é necessário e existe, vai sempre existir. Às vezes, por mais que a gente olhe uma pessoa e ache que ela é feliz, mas sempre vai haver algum calcanhar de Aquiles no pé dela que vai lhe machucar, lhe ferir de alguma forma. E não é que a gente vai se comprazer e achar que isso é legal, não é. Mas só que a gente vai saber também que não adianta querer criar uma inveja. Lá, fulano é feliz, eu não sou. Não, gente. Todos temos o nosso calcanhar de Aquiles. Agora sim, eu vou trazer um conto aqui sobre uma historinha sobre contos e pontos de Chico Xavier. Pretendo não estender muito, porque eu achei que eu ia falar bem rapidinho, mas acabou que se estendeu demais. Chico Xavier conta, deixa eu ver que eu sou péssima aqui na leitura com esse óculos, onde ele conta uma seguinte história. Um homem santo, né, procurava junto do velho do poço, lá em Cesareia. Ai, gente, meu óculos é horrível, ainda mais com essa letra aqui. Quando se aproximaram deles alguns jovens aprendizes do Evangelho e rogaram-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. Aí o ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos.
Um devotado judeu convertido à Boa Nova resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara, após recolher ensinamentos do Messias, através dos apóstolos, em ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar inimigos e auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor de enfermidades. E por isso o próprio doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. E aí ele, fugindo dali, ninguém queria saber, decorrido longo tempo, de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera, situada à margens de Eufrates, onde contava com diversos amigos e pôs-se a caminho sem vacilar. Seguia a estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha. Quando, a certa altura de zona pantanosa, surpreendeu o ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava a seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Aí ele fugiu de todas as formas. Recuou instintivamente. Todavia, 2 temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Sabia que não longe existia pequena cabana e que poderia abrigar-se, e deu pressa em alcançá-la, atingindo-a, porém. Reparou, surpreendido, que a choça fora incendiada por anônimo delinquente. Mais uma dificuldade ele encontrou à frente. Ele fugiu dos crocodilos, tentou entrar numa cabana, a cabana tinha pego fogo, e aí ele procurou uma margem de um canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionara passagem para outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. Nada dava certo para ele, né? Aí, nesse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros e tentou atacá-lo novamente. E aí, apavorado, no intuito de preservar-se, encaminhou para uma cova antiga, não muito rasa e não muito distante, mas, contudo, ao entrar nela, percebeu que tinham cobras. E aí, ele, atordoado, dirigiu-se para 2 árvores, onde ele tentou subir, porque ele falou, aqui não vai dar certo, então eu vou tentar naquela árvore subir ali, para não ser atacado. E aí ele tentou escapar subindo nas árvores. Só que as árvores tinham sido quebradas, corroídas por vermes que comeram as árvores, e acabou caindo. E aí lembrou-se, convertido de certo montículo de pedras, e concluindo que algo devia possuir para defender-se convenientemente. Correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, teriam transportado aquelas pedras daquele local. Não tinha mais pedra. E os crocodilos continuavam atrás dele. Concluindo, então aquele homem que tanto se torturara fitou o céu, ajoelhou-se e, antes das feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Porque ele pensou em se suicidar, ele pensou em se matar. Ele falou, eu não tenho solução, então vou me jogar num penhasco. Mas, ao mesmo tempo, ele lembrou de tudo aquilo que ele já conhecia, que ele já sabia, e ele falava, eu não vou me matar. Então, ele resolveu entregar a sua vida ao Senhor e deixou que os desígnios de Deus e do Senhor fosse feito. Nesse ponto de experiência, o discípulo, espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus. Radiante e belo, ele disse bondoso, não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania soprou, célere, e os ferozes sáureos recuaram, assombrados. E aí o narrador conclui, todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições. Porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal, e outros, muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora. Dependendo das existências do avanço levado a efeito, nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque a escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo.
E antes que o jovem formulasse, o velho discípulo, né, o velho sábio, foi embora. E essa foi a conclusão de que não adianta muitas das vezes a gente tentar se defender achando que os meios externos é quem vai nos proteger, quando na verdade é a fé e aquele momento de dificuldade, por parecer que tudo vai dar errado, onde não tem mais recursos, é que aí a gente encontra a fé e a fé que nos salva. Bom, eu vou encerrar por hoje, né? Eu tinha mais coisas para falar, mas deixarei para uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente... Oh, diga, Fátima. Pode ser. Na verdade, eu acho... Ah, não, eu já estava encerrando, então eu posso encerrar aqui sim. Eu ia contar, aproveitar que hoje vocês sabem que é dia de Preto Velho, 13 de maio, né? Então, eu fiz uma homenagem a eles. Eu não vou passar slide, mas vou botar uma musiquinha aqui e contar um conto de Preto Velho, que eu adaptei. Na verdade, não era de Preto Velho, mas eu fiz essa adaptação porque eu queria homenageá-los, né? Já que hoje o desenvolvimento não é de Preto Velho, mas é de Caboclo, mas vamos homenagear nossos queridos pretos velhos. Cadê? Deixa eu ver aqui. E aí eu vou terminar contando um conto de Preto Velho aqui para vocês que eu adaptei. Onde é o seguinte, certa vez perguntei para um preto velho o seguinte: por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogadas num copo de água? E aí o preto velho respondeu, sorrindo, como sabem, contando uma história. Era um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo falou que ele iria para o céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. E aí, chegando lá, ele falou na recepção, só que a recepção ainda era muito antiga, não tinha sistema, não tinha computador, não tinha nada, né? Era aquele livrão assim antigo. Aí a recepcionista olhou lá e falou: não tem seu nome aqui não. Vou fazer o seguinte, só desce lá para o inferno que eu acho que o seu caminho é lá. Aí ele foi. Aí eu falei: então tá bom, beleza, vou lá para o inferno então, já que é meu lugar. Aí ele foi. Chegando lá no inferno, ele, né, começou a falar com as pessoas, a tratar bem as pessoas, a se dar bem com as pessoas, por mais frio e lúgubre que o lugar fosse, mas ele se adaptou bem lá. O capeta, Lúcifer, né, Beelzebub, ficou muito bolado com aquilo. Aí ele resolveu fazer o quê? Foi lá na São Pedro, foi lá em cima. Quis nem saber, já saiu metendo o pé na porta. Aí falou: olha só, que história é essa? Vocês mandam uma pessoa lá para o inferno, né, para eu escravizar, e aí quando chega lá está tudo mudado. Agora lá está um verdadeiro inferno. Mas por quê? O que houve? Não estou sabendo de nada, São Pedro falou com Lúcifer. Claro, o cara chegou lá, todo mundo agora conversa, todo mundo agora se entende, uns têm compaixão pelos outros, uns gostam dos outros, e ele olha todo mundo nos olhos, conversa com as pessoas com todo amor. Que isso está tudo errado, pode trazer esse cara de volta que eu não quero saber dele lá não. E aí o São Pedro falou: não, tudo bem, vamos chamá-los de volta. E aí foi quando foi a moral da história. Cadê, gente? Aí foi quando ele terminou de contar a história e ele disse: viva com tanto amor no coração que, se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe trará de volta ao paraíso. Problemas fazem parte da nossa vida, porém não deixe que ele transforme numa pessoa amargurada. As crises vão estar sempre se sucedendo e às vezes você não terá escolha. Sua vida está sensacional e de repente você pode descobrir que uma pessoa amada está doente. A política econômica do governo mudou e que infinitas possibilidades de encrencas aparecem. As crises você não pode escolher, mas pode escolher a maneira de como você pode enfrentá-las. E no final, quando os problemas forem resolvidos, mais do que sentir orgulho por ter encontrado as soluções, você terá orgulho de si mesmo. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.